Tá. Não. Bom, o que tem que ficar claro para vocês de saída é o seguinte. Em geral, o juiz não manda prender direto na Maria da Penha, a não ser que seja uma coisa muito grave que o cara tenha feito, uma tentativa de homicídio, alguma coisa assim bem grave mesmo. Por ameaça ou por alguma lesão bem leve, alguma coisa nesse sentido, geralmente o juiz não determina a prisão. Determina o afastamento, a proibição de comunicação, a proibição de se aproximar, e aí sim, se descumprir, aí vai preso. Os juízes não deixam passar o descumprimento. Lembrem daquilo que eu disse para vocês. Eu fiz piada, mas lembrem daquilo que eu expliquei para vocês. Né? O cara bate e não é preso. Mas se desobedeceu o juiz, aí ele guarda. Fica fácil de vocês lembrarem assim. É uma piada, mas é uma piada com um baita fundo de verdade, porque é assim que funciona. Desobedeceu, o juiz vai preso. Né? Aí a coisa muda. Bom, boa noite, pessoal. Vamos começar então a nossa aula de hoje. Boa noite a quem está nos assistindo em casa, que está acompanhando pelo EAD. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto rapidamente e vamos iniciar um outro assunto. Por quê? Bom, segundo o nosso contrato inicial, eu iria dar algumas matérias, como os estatutos, por exemplo, de criança e adolescente, de idoso, essa parte, eu ia ser o responsável por essa parte. Mas foi solicitado que eu fizesse um reforço em algumas matérias, então, portanto, eu abandonei essas matérias, ficou a cargo de outro professor, e eu vou fazer um reforço também com o direito constitucional. Né? Não que não tenha sido dado, foi bem dado, mas me pediram que eu fizesse um reforço nisso, porque vários alunos referiram que estão com dificuldade. E é uma matéria que cai sempre em prova. Né? É complicado, é complexo, então eu entendo que precisa de um reforço. Assim como nós vamos ter um reforço na última semana no que eu dei. Entendeu? Não estou de forma alguma, o curso não está desmerecendo o trabalho do professor que fez o Constitucional com vocês. Nós vamos revisar comigo o Constitucional, porque ele é muito importante, e na última semana nós vamos revisar a Lei Orgânica e Regime Jurídico, que eu também dei. Nós também vamos, na última semana, nós vamos dar um jeito de revisar essas matérias. Você programem para essa última matéria, vocês vão ficar até mais tarde, as aulas vão ser mais longas nessas últimas 2 semanas. É só 2 semanas que falta, é o tempo que a gente tem, então a gente tem que aproveitar ao máximo. Hoje nós vamos trabalhar rapidamente com Lei de Improbidade Administrativa, tá? A Lei 8.429. Ela deve estar na apostila nova, pelo que disseram. Falaram em apostila nova, tá? E tem umas letrinhas bem pequenininhas. Umas letrinhas bem pequenininhas. Então senta com o colega, por favor, tá? Mas você não tem que se preocupar muito, porque vai ser expositiva a minha aula e vocês, professores, vão entender o que eu quero dizer com isso. Nós vamos falar disso muito rapidamente. Por Lei de Improbidade Administrativa, tá? Nós vamos passar por essa lei muito rapidamente. Por quê? Por 2 motivos. O primeiro, porque são basicamente 4 artigos que caem em provas dessa lei. E o restante é questão processual, que raramente é pedido. Tá? Então nós vamos focar nesses 4 artigos que mais caem. E segundo, porque já tem nos grupos, eu já mandei, tá? 8429. Então é a última Tá. que tem aqui, é na página, não tem página. Tá, não tem página. Quase nas últimas páginas. Nas últimas páginas, tá? Porque assim, ó. Tá. Pessoal, isso, essa mesmo. Bom, pessoal, por que eu digo que eu vou passar rapidamente? Porque foi colocado no grupo um vídeo meu de uma aula anterior que eu fiz, artigo por artigo da improbidade administrativa, já deve estar nos grupos, o link do YouTube, tá? É um vídeo de 50 minutos, é uma aula longa, extensa, que eu passo toda, ponto por ponto, a lei de improbidade administrativa. Em casa eu vou passando a lei na tela do computador e vou explicando. Foi num curso anterior, no curso da Brigada, que a minha filha teve Covid, nós tivemos que ficar de isolamento. E, portanto, eu gravei as aulas de casa e mandei para aquele curso. E, no fim, acabou ficando um material muito bom, porque ficou tranquilo, eu tinha tempo livre, né? Então eu consegui discorrer bem. Então, assim, ó, eu sugiro e aconselho a todos que vocês assistam esse vídeo. Tirem 50 minutos do tempo de vocês e assistam este vídeo que está lá, né? Mas hoje eu vou trabalhar, de qualquer forma, com a lei.
Improbidade administrativa. Essa é uma lei de 1992 que tinha por objetivo guarnecer os bens públicos, guarnecer o dinheiro público de maus gestores, de pessoas que não sabem usar, que usam mal ou que desviam dinheiro público para outros fins ilícitos. Tá? Ela foi esvaziada com o tempo e se perdeu muito, como quase sempre acontece nas leis que punem políticos. Ela foi esvaziada e hoje em dia ela serve para quase nada. Ela está lá só para enfeite, porque raramente alguma pessoa é punida por essa lei por conta de que precisa uma prova muito concreta de que a pessoa tinha a clara intenção de fazer aquilo. E às vezes é difícil de provar isso. O que é probidade? Probidade é a característica daquilo que é reto, daquilo que é honesto. Isso é probidade. Então, tudo aquilo que, quando se fala em probidade, estamos falando na forma correta de fazer as coisas, estamos falando da forma honesta de fazer as coisas. Então, a improbidade administrativa é a desonestidade na administração. É fazer coisas que a lei não autoriza, de forma que a lei não autoriza e que cause um prejuízo aos cofres públicos. Essa lei, o artigo 1º, é claro nesse sentido. Ela vale para toda e qualquer esfera de poder. Ela vale no município, ela vale no estado, ela vale na União, ela vale nos tribunais, ela vale nas assembleias legislativas, ela vale em qualquer órgão público, inclusive da administração indireta. Vale para Banco do Brasil, vale para Caixa Federal, vale para Corsan, vale para Emater, vale para qualquer órgão direto ou indireto do poder público de qualquer das esferas. Então, quando se falar lá, quando vocês forem ler e falar nos órgãos previstos no artigo 1º, é qualquer órgão público. É qualquer órgão público. Vale para tudo. E essa lei é destinada a quem? A qualquer servidor público, que é mais dirigida aos gestores de despesa. Aquela pessoa que tem acesso a dinheiro ou a material. Mas ela serve para qualquer servidor. Tá? Qualquer servidor pode ser abarcado pela lei de improbidade administrativa. Então, a lei de improbidade administrativa, ela prevê 3 tipos de condutas, tá? 3 tipos de condutas que são lesivas ao patrimônio. Então, lá no artigo 9, tá? Ela fala sobre as condutas que geram enriquecimento ilícito. Boa noite. No artigo 10, ela fala sobre as condutas que causam prejuízo ao erário, ao cofre público. E a 11 são ações ou omissões que ferem os princípios administrativos. Então, basicamente o que vocês precisam. E depois o artigo 12 fala das penalidades. Ou seja, o que acontece com quem comete esse e quem comete esse. Tá? Basicamente, as penalidades sobre quem comete qualquer um desses aqui. Então, já vimos que o artigo 1º diz que vale para qualquer servidor de qualquer esfera de poder. O que esses 3 artigos têm em comum e que é obrigatório para todos os casos de lei de improbidade administrativa? Que é o que a gente está vendo lá na apostila, no finalzinho lá da apostila nova, pelo que disseram. Tá? É que essas condutas aqui, praticadas pelo agente, e nós vamos ver um pouquinho cada uma delas agora, de qualquer das 3, elas têm que ser intencionais. Elas têm que ser, para que o agente seja punido por elas,
essas 3 condutas têm que ser dolosas. O que é uma coisa dolosa? O que é uma ação dolosa? Com intenção, exatamente. Quando a gente tem a livre, consciente vontade de praticar aquele ato. Tá? É contraintuitivo. A culposa é sem querer e a dolosa é intencional. É contraintuitivo, sim. Desde a faculdade todo mundo sempre comenta isso. É o dolo, tá? É o dolo e a culpa, porque não é de culpa de que tu é o culpado, é culpa no sentido de culpabilidade, né? Então, doloso é intencional, quando tu tem a intenção de fazer. Então, tu tá andando na rua com o teu carro e atropela alguém e essa pessoa morre. Tu matou uma pessoa, mas tu matou ela de forma culposa, não intencional. Tu não pegou o teu carro, saiu da garagem e disse, hoje eu vou matar um com o carro. Não, entendeu? Tava chovendo, tu não viu, a pessoa tava de preto atravessando debaixo de um guarda-chuva, não tinha nem um brilhozinho, né? Tava pronto. Tu não prestou atenção, tu não tava cuidando direito, tu foi, né? Enfim, tava meio catacega, esqueceu os óculos, tava muito rápido, não freou direito por causa da chuva, não importa. Bom, a culpabilidade exige cautela. E aí? Entende? A culpabilidade exige cautela. Quando tu nega o dever de cautela, as precauções necessárias para fazer alguma coisa, tu age com culpa. Tu não tem a intenção, mas tu não te cuidou o suficiente. Tu foi imprudente, tu foi negligente ou tu foi imperito. Mas não vamos entrar no direito penal aqui para não enlouquecer vocês. Ao contrário da culpa, nós temos o dolo, que é a intenção. Nessa lei, tem que ficar claro para vocês, só se pune condutas dolosas, intencionais. Então lá sumiu um dinheiro, lá houve uma fraude numa licitação, tá? Se não ficar comprovado que o prefeito agiu dolosamente para furar aquela licitação, ele não vai ser punido. Entendeu? Não, quem furou isso aqui foi o secretário de não sei o quê, porque tem um esquema. Não conseguiram provar que o prefeito fazia parte do esquema, o prefeito não vai ser punido. Vai ser punido lá a pessoa responsável por aquilo ali, aquela que tirou algum proveito daquilo. Então, antigamente até as culposas eram punidas, né? O gestor era punido culposamente, porque ele tinha a obrigação de fiscalizar os seus funcionários. E desde 2021 mudou, e agora é só as dolosas. Então isso que é importante que você saiba. Vale para qualquer servidor público e tem que ser dolosa, tem que ser intencional. Tá? O artigo 9º desta lei, que é o que nos interessa, tá? Diz que constitui um ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito ao ferir, ou seja, receber, adquirir, conseguir, mediante prática de ato doloso, veja, eles repetem aqui, né? Qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, do exercício de mandato, no caso dos eletivos, né? De função, no caso de uma pessoa que tem função gratificada, de emprego, no caso de emprego público, as pessoas que trabalham na Corsã, pessoas que trabalham no Banrisul, pessoas que são CLT, mas são CLT concursados, né? Ou de atividade nas entidades referidas no artigo 1º. Todas as entidades públicas, qualquer uma. Não precisa se preocupar porque não há exceções. Tá? Então, qualquer vantagem. Veja, fala em enriquecimento ilícito, mas não tem limite de valor. Não quer dizer que necessariamente tu tenha que ficar rico com aquela atitude. Quer dizer que, se tu economizou uns pila, se tu ganhou uns troco a mais do que tu deveria ter ganho, é o suficiente para ser considerado enriquecimento ilícito. Para o direito, enriquecimento ilícito é qualquer ganho de capital que tu tenha que te gere algum tipo de lucro
numa atividade ilegal. Quando tu distorce alguma atividade ou tu pratica algum ato irregular para tirar uns trocos. Tá? Querem ver? Receber para si ou para outrem, ou seja, receber para ti ou receber para outra pessoa próxima, dinheiro, bem móvel, bem imóvel ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, a título de percentagem, de gratificação ou de presente, de quem tem interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por uma ação ou por uma omissão decorrente das atribuições do agente público. Então, o agente público tem que fazer alguma coisa. E essa coisa que o agente tem que fazer está lá na lista dele de coisas a fazer. Só que essa lista é longa. Tá? E o pedido dessa pessoa está lá em 12º lugar na lista do agente. Entendeu? Ele tem que patrolar 11 ruas antes de chegar na do cara. Mas aí o cara vai lá e dá duzentinhos para ele por baixo dos panos e ele bota a rua dele lá no topo da lista e patrola. Esses duzentinhos é enriquecimento ilícito, é um dinheiro que ele não deveria ter recebido. Tá? Então, é qualquer coisa. É qualquer propina, é qualquer... Não, isso não acontece, eu estou inventando uma coisa da minha cabeça aqui. Esse tipo de coisa não acontece, né? Vocês sabem que isso não... Claro, qualquer coisa. É uma coisa fictícia, isso aí não existe. Não, isso não existe. Eu estou inventando. Mas aqui mas é que se eu receber 50 pila, vou passar um aluno. É improbidade administrativa, é óbvio. A tua obrigação é passar o aluno com base no conhecimento dele. Se ele não conhece, ele tem que ser reprovado. E tu não tem que receber nada, tu já recebe teu salário. Dá aula particular, te acerta com o pai dele, dá umas aulas particulares para ele, daí tu recebe. Entendeu? Não há lei que te impeça de dar aula particular para aluno no teu período de folga. Entendeu? Mas tu não pode receber 50 pila para passar um aluno. Não. Pode ser coisas pequenas. Há exceções no tribunal para algum agradecimento posterior ao ato de muito pequeno valor. Entendeu? Então, no final do ano, o pai do aluno vai lá dar uma caixa de bombom para a professora porque... Entendeu? Esse tipo de coisa, um consumo, tá? Um consumo. Desde que o consumo seja pequeno, os tribunais tendem a não condenar funcionários públicos por um presentinho, tá? Tinha advogados, às vezes, que levavam uma cesta de coisa lá no final do ano no fórum para os funcionários, davam uma garrafa de vinho para o escrivão, entendeu? Teu pai ganhava bastante coisa. O meu pai era funcionário do Banrisul, né? Final do ano ele ganhava uma cesta de alguma coisa, ele ganhava uns quartinhos de ovelha lá, uma carne, uma coisa das pessoas, porque ele fazia crédito rural. Né? Mas era o trabalho dele, ele ia aprovar de qualquer forma, era o mesmo caso lá, entendeu? O pai dela ia fazer os processos de qualquer forma. É uma forma de agradecimento. Isso é relevado na maioria das vezes, não chega a ser denunciado, porque são coisas pequenas. E na verdade assim, ó, tu não cobrou, entendeu? Como uma forma de agradecimento. Tu não cobrou. Receber tá aqui. Receber é um ato de improbidade. Entendeu? Tu não deveria. Mas são coisas tão pequenas que não chegam a afetar, a causar um enriquecimento ilícito. Tu vai queimar uma carne ali no final de semana, um quartinho de ovelha e acabou. Entendeu? Então é diferente. Tá? Inciso 3º, perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar alienação, permuta ou locação de bem público ou de fornecimento de serviço por ente estatal. Então o serviço público tem um galpão que ele não usa para nada, tem um determinado empresário que gostaria de alugar aquele galpão da prefeitura, e aí ele intermedia, ele negocia. Ou o contrário, o empresário tem um galpão que ele gostaria de alugar, aí vai lá um funcionário lá e faz um acerto. Quanto é que está pedindo? Está pedindo 4 mil por mês. Vamos tirar da prefeitura, vamos fazer o seguinte, eu arrumo lá para a prefeitura para ti, sai 6. Tu fica com 5, me dá 1.000. A prefeitura vai pagar mais, mas quem vai pagar é a prefeitura, entendeu? Então não tem problema. A malandragem, entendeu? Esse tipo de coisa é proibido. Utilizar em obra e serviço particular bem imóvel de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades relativas no primeiro, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros. Então lá tem uma obra grande lá, onde vai ser descarregado 50 sacos de cimento.
Aí o fulano lá diz assim, ó, desses 55 tu deixa lá em casa na cruzada antes de chegar na obra. Tá? Os funcionários trabalham na obra até as 3. Depois das 3 eles vão bater laje na casa do secretário. Até às 5, que é o horário que eles saem da prefeitura. Em vez de estar trabalhando 2 horas para a prefeitura, eles estão trabalhando 2 horas na sogra do deputado, que nem aconteceu num caso agora aqui no Rio Grande do Sul, que o cara foi caçado, inclusive. Lá, os funcionários da prefeitura lá, ele organizou de uma forma que os funcionários iam para a casa da sogra dele para fazer uma churrasqueira lá, umas piscinas, uma área de lazer na casa da sogra do cara. Usava o serviço da prefeitura. Ah, então, esse tipo de coisa não pode acontecer. Tudo aquilo que gera enriquecimento ilícito para alguém, o cara tinha que comprar aquelas 5 bolsas de cimento que ele desviou da prefeitura. Tinha que pagar a diária do pedreiro, não é usar o pedreiro da empresa terceirizada. Vamos fazer um acordo, vamos fazer uma licitação aqui para reformar um galpão aqui da prefeitura. Tá? Mas, por fora, vocês vão fazer uma churrasqueira lá na casa da minha mãe. Aí a empresa quer o contrato, tá, me serve, tudo bem, fica encaixado lá. E o cara ganha uma churrasqueira na casa da mãe dele lá, ganha uma reforma, ganha um piso novo, uma calçada, não importa. Vocês entenderam? Então, basicamente é isso. Tá? Receber vantagem econômica para fazer declaração falsa sobre qualquer dado técnico que envolva obra pública ou outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, entendeu? Então tu dá uns pila pro cara lá do Inmetro lá para ele não complicar a vida na tua balança que está desregulada, entendeu? O engenheiro dá um habite para uma obra que ele não deveria ter dado, né? E esse tipo de declaração falsa, ele assina um documento que atesta uma coisa que não é verdade. Então isso também é considerado improbidade administrativa, né? Desde que ele receba alguma coisa para isso, tem que receber alguma vantagem, né? Está escrito ali, receber vantagem. Né? Adquirir para si ou para outrem no exercício do mandato, do cargo de emprego ou de função pública, bens de qualquer natureza decorrente dos atos descritos no caput desse artigo, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio. Então, o servidor público que lida com o dinheiro, que tem que prestar contas, que mostre uma evolução patrimonial incompatível com o salário, ele é investigado e, conforme a situação, ele pode responder por atos de improbidade. Aceitar emprego, comissão, exercer atividade de consultoria para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Então, o engenheiro da prefeitura, que é responsável pela obra X lá, começa também a aceitar obras por fora de uma empresa que tem contrato com a prefeitura. Tem um conflito de interesse, claro, aí. Como ele está trabalhando nos dois ao mesmo tempo, na prefeitura e na empresa, como é que é isso? Isso pode dar algum problema, ele pode aprovar coisas dessa empresa que não deveria aprovar, né? Perceber vantagem econômica para intermediar liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Então, os kits de robótica só vão ir para as escolas lá do Alagoas se os parceirinhos do Arthur Lira receberem tanto por cento do valor da obra, senão não vão receber nada. Tá? Basicamente é isso, é por isso que ele está sendo investigado agora, nesse momento. Tá? Então, por conta dessas questões. Vai sair a tua obra? Vai, mas tem que me dar uma beira aí de 10%, de 20%. Também é outra coisa fictícia, não acontece. Né? Incorporar de qualquer forma ao seu patrimônio rendas, bens, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades. Então, qualquer coisa que pertença ao acervo público, que pertença ao poder público, e o servidor leva para casa e começa a utilizar e toma para si e vende. Então tem um notebook lá na prefeitura que não sei o que e tal, o cara bota um dia lá debaixo do braço e vai levar para casa porque ele vai trabalhar no final de semana. E na segunda ele já não traz mais. E pronto. E é dele. Arranca a plaquinha e é dele. Ah, esse tipo de coisa, além de ser um furto, né? Além de ser um furto, um peculato, isso é improbidade administrativa. Tá? Então vocês entenderam, é qualquer forma de adquirir uma vantagem, o servidor tem uma vantagem, ele recebe uma propina, ele recebe um bem, ele recebe alguma coisa em sua vantagem.
Ele recebe uma obra, ele recebe um aumento numa obra, ele tem alguma vantagem financeira. Tá? Ele ou seus parentes próximos, né, tem alguma vantagem financeira. O inciso 10, o artigo 10, desculpa, ele fala de situações onde o agente não necessariamente tem vantagem financeira, mas a prefeitura, o Estado, a União, o Poder Judiciário, alguém leva o golpe, alguém perde dinheiro. Um serviço público, o poder público tem prejuízo. Então, constitui um ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, fazer ou deixar de fazer aquilo que fosse a tua obrigação, que enseje dolosa, vejam, repete o dolosa, que enseje efetiva e comprovadamente, ou seja, tem que haver uma comprovação de que houve prejuízo, uma perda patrimonial, um desvio, uma apropriação, malbaratamento, que é mau uso, ou dilapidação de bens ou haveres das entidades referidos no artigo dessa lei, que é qualquer serviço público ou assemelhado. Facilitar ou concorrer por qualquer forma para indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou de pessoa jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial. É igualzinho o artigo, um dos incisos anteriores. É igual. A única diferença é que não é para ti, é para outra pessoa. Em vez de tu levar o notebook para ti, tu entrega o notebook para um sobrinho que está precisando lá para usar no colégio. Ah, tem um lá na prefeitura que ninguém está usando, eu vou dar um jeito, então. Entendeu? Não, tu não vai usar, não vai acrescentar em nada para ti, mas causou um prejuízo de 2, 3, 4 mil reais no valor do notebook para o serviço público. Né? Tu não ganhou nada, mas teu sobrinho ganhou. Né? E a prefeitura perdeu, e o Estado perdeu. Né? Permitir ou concorrer que pessoa física ou jurídica ou privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º. Então tem um trator na prefeitura que é usado para o serviço no interior e aí o secretário de obra, de agricultura, vai lá e larga o trator na fazenda de um amigo dele e esquece esse trator lá. Ele não ganha nada com isso, entendeu? O cara é amigo dele e tal, ele não ganha nada com isso. Mas o trator fica lá sendo usado como se fosse propriedade do cara. Lá um dia ele pega de volta, mas nisso o cara já usou 2 anos. Deteriorou, estragou o trator aquele lá da prefeitura que tu deixou lá. Tá, vamos mandar o caminhão buscar então. Depois que estragou. Tá? Então é esse tipo de coisa. Doar, esse terceiro aqui é bastante importante, porque esse terceiro aqui, embora doloso, tá, ele não tem uma má intenção. Então é importante que vocês saibam. Doar a pessoa física ou pessoa jurídica ou ente despersonalizado, ou seja, um grupo, uma sociedade, uma entidade qualquer, um CTG, um grupo que protege os animais, alguma coisa nesse sentido, mas que não tenha uma personalidade jurídica, não tem CPF, não tem CNPJ. Né? Um grupo de escoteiro, alguma coisa assim, sabe, que não tem CNPJ? Não tem, a gente se reuniu, não fez ainda e tal. É um ente despersonalizado, mas ele existe, ele está ali, ele tem um nome, tem uma... Então, doar a pessoa física, jurídica ou ente despersonalizado, ainda que para fins educativos ou para fins assistenciais, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades do artigo 1º, sem observância das formalidades legais, regulamentares e aplicáveis à espécie. Então tem um grupo de estudantes que viaja todos os dias para Alegrete, tem um grupo de estudantes que viaja todos os dias para Livramento. Eles vão lá no prefeito e pedem para o prefeito dar uma mãozinha para eles, conseguir um pouco de combustível para eles. E o prefeito diz, vai lá e abastece lá 200 litros lá uma vez por mês, ou 1 ou 2 vezes por mês, lá no parque. Ele não está enriquecendo com isso, ele não está tendo vantagem nenhuma com isso, e a ideia dele é até fazer assistencialismo, é ajudar as pessoas, ele não tem uma má intenção, mas ele está fazendo um prejuízo ao erário porque ele está dando coisa que ele não tem autorização para dar, entendeu? Então lá, o pessoal do Patinhas da Esperança, que faz um trabalho fantástico, né? Precisam sempre de ajuda, precisam sempre de apoio, comprem as rifas das gurias, ajudem o Patinhas, ajudem essas entidades aí, porque elas fazem um bem enorme, tá? Mas eu vou usar elas como exemplo aqui. Elas vão lá, conversam com o prefeito, não pedem o... Tá.
Olha aí, ó, viu? Tá? Dá um pé de ouvido no prefeito lá e tal, não sei o quê. E aí tem umas ração que a prefeitura compra ração lá todos os meses para fazer um serviço lá na agricultura. Digamos que tivesse lá um canil, uma coisa. Não é o caso, mas digamos que tivesse um canil e a prefeitura comprasse ração para os animais do canil. Aí ele autoriza que vá lá e pegue lá 2 sacos de ração por mês dos grandes, né? Não pode. Simplesmente ele não pode fazer isso. É um ato de improbidade administrativa ele fazer isso. Quer doar os 2 sacos de ração? Quer doar o combustível para os estudantes? Faça uma lei, manda para a Câmara aprova essa lei e a partir daquilo ali está tudo certo. Aí pode. Tem, o combustível tem uma lei. O combustível, inclusive, tem uma lei, são 200 litros por mês, se não me falha a memória. São 200 litros por mês. Há uma lei que autoriza. O prefeito fez o certo. Os estudantes se reuniram, foram lá, pediram para o prefeito. O que o prefeito fez? Mandou uma lei para a Câmara, solicitando que a Câmara aprovasse, que se doasse. Então o prefeito agiu corretamente. Se ele mandasse só abastecer, ele estaria errado. Ele fez o procedimento formal, procedimento correto, que é o que diz aqui. Tá? Doar, não sei o quê, ainda que para fins educativos, para fins assistenciais, sem observância das formalidades legais. A formalidade legal é criar uma lei para isso, que autorize. O serviço público não pode gastar dinheiro sem estar autorizado por lei. Tá? Permitir ou facilitar a aquisição, permuta, locação de bens ou serviços por preço superior ao mercado, realizar operação financeira sem observância das normas legais ou regulamentares. Né? Então vai lá e pega um empréstimo no banco em nome da prefeitura sem autorização da Câmara. Não pode. O prefeito é que faz os empréstimos, mas ele tem que ter autorização da Câmara para fazê-lo. Então ele faz sem. Né? Não pode fazer isso. Está lá na lei orgânica, a gente leu lá que não pode fazer empréstimos sem autorização da Câmara. Né? Frustrar processo licitatório para celebração de parceria, dispensar licitação indevidamente que acarrete uma perda patrimonial, ordenar ou permitir realização de despesas não autorizadas em lei. Todas as despesas têm que ser autorizadas em lei. Tem que criar uma lei específica para gastar numa coisa específica. Ou esses gastos têm que estar previstos no orçamento aprovado no ano anterior, que aí ele pode, mas tem que estar previsto em lei. Então aí vocês entenderam. Não vem vantagem financeira para aquela pessoa que causou o erro, tá? Que fez. Não tem vantagem financeira para ele. A vantagem vai para outra pessoa ou para outro grupo de pessoas, mas causa um prejuízo, uma lesão ao patrimônio público, ou porque foi desviado na maldade mesmo, ou porque até teve um fim assistencial, mas que não seguiu o procedimento correto. Tá? Também é doloso, ele fez intencionalmente e ele sabia. Quem está na gestão sabe. Um prefeito, um governador, um juiz, um membro do Ministério Público, um gerente de banco, ele sabe que ele não pode gastar o dinheiro do seu local sem pedir autorização para quem ele tem que pedir. Então, está fazendo de propósito, está fazendo burlando a lei. E depois o 11, ele fala sobre os atos de improbidade que ferem os princípios da administração pública. Os princípios da administração pública, vocês já estão careca de saber quais são, estão lá no artigo 37 da Constituição Federal, e são eles a legalidade, a imparcialidade, a moralidade administrativa, a publicidade e a eficiência. O popular LIMP, que todo mundo já conhece, nós vamos ver quando a gente fizer a nossa revisãozinha de constitucional. Né? Então, qualquer ato da administração pública que contrariar os princípios da administração, os princípios da legalidade, ou seja, que as coisas têm que ser previstas em lei, os princípios da impessoalidade, dá uma vantagem para uma pessoa específica por conta de que ela é amiga de alguém, parente de alguém, e não para um cidadão comum. A moralidade administrativa, quando se gasta muito mais do que deveria numa coisa que é inútil, que poderia ser usado em maior... Vamos voltar nos kits de robótica lá, vamos mandar kit de robótica de 14 mil reais para a escola que não tem luz nem água potável, não tem banheiro. Será que não era melhor mandar os 14 mil para a escola construir um banheiro? Fazer um encanamento na escola? Ah. Então, a publicidade, os atos processuais têm que ser públicos, a não ser que eles lidem com segurança, eles têm que ser públicos. E a eficiência, o serviço público tem que funcionar.
Não pode gastar dinheiro e andar em círculos e não render nada. Tem que funcionar. As obras têm que ser iniciadas e terminadas com um tempo razoável e com uma certa qualidade, né? Não pode iniciar uma obra e parar no meio e depois começar outra, ou o serviço público não é prestado nunca, né? O serviço público tem que ser eficiente. Essa é a mais difícil de cumprir, infelizmente, no serviço público. Então, os atos que constituem atentam contra os princípios da administração, ação ou omissão, novamente, dolosa, que viole deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, caracterizada pelas seguintes condutas. Então, o 1 e o 2 vocês ganham de brinde porque foram revogados, eles não valem. Tá? Então, o 3 diz, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando um beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Então, a polícia organiza uma operação dessas que eles fazem de manhã cedo lá, pedem mandados de prisão para o juiz, para a promotoria, sai todo o procedimento, é feito, envolve lá o judiciário, envolve a polícia, envolve a brigada, envolve tudo, e um dia antes um bocudo vai lá e vaza que a operação vai acontecer, e eles não pegam ninguém. Eles não conseguem pegar nada porque um bocudo abriu o bocão dele e contou para alguém que ia, esse alguém contou para outro alguém, e isso é uma revelação de um segredo. Isso é uma revelação de um segredo que pode causar um tipo de problema. Né? Enfim, que cause uma... Esse segredo tem que prejudicar o poder público, tem que prejudicar a atividade pública, tem que causar algum tipo de prejuízo. Né? Então, por conta disso, tem que ser alguma coisa um pouco mais grave, mais volumosa, né? Sair espalhando quem é que reprovou lá no final do ano é feio, mas moralmente é feio, mas não causa um prejuízo especificamente, né? Porque aquele aluno vai ter que repetir o ano no ano seguinte, todo mundo vai saber que ele rodou. Então, não é exatamente uma coisa que cause um prejuízo a ninguém, nem um beneficiamento a ninguém. Negar publicidade a atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou outras hipóteses instituídas em lei. Os atos têm que ser públicos, mas a Brigada Militar pode não publicar uma operação balada segura que eles vão fazer lá, a Guarda Municipal vai fazer uma operação de revisão, a Operação Ágata lá, onde é que vai estar. Isso não é um ato que tem que ser publicado, porque se ele for publicado, ele perde o sentido, ninguém vai passar lá. Né? Então tem que ser secreta, essas operações, essas questões têm que ser em segredo. Então, os outros atos processuais, eles têm que ser públicos. Né? As sentenças judiciais têm processos que são sigilosos, processos que envolvem a intimidade das pessoas. Não há necessidade de outros saberem o motivo pelo qual o casamento do fulano e da fulana lá, não tem que publicar a ata de audiência com eles brigando lá, que nem o programa do Ratinho, como a gente vê, que dá para escutar os gritos lá na frente. Lá, né? Essa ata dessa audiência é gravada, né? Mas isso não tem que ser publicado para as pessoas verem e virar motivo de chacota. É sigiloso, pode causar um prejuízo para essas pessoas. Então... Exato. Ele só vai, amanhã vou sair cedo amanhã porque tem operação. Pronto. Nota-se que ele é um cara muito íntegro. Não vai mudar nada na vida dela. Ela entende que faz parte do trabalho dele não saber essas coisas, entendeu? E tá tudo bem. Ela tinha escolinha e ele ficava curioso, nem sabia, ela escondida dele nas bancas comprar DVD, porque ele ficava curioso e não... Ele não era contra a pirataria, claro. Ele é bem cri-crizão, né? Ele é bem cri-crizão, né? Não é todo japonês, aquele japonês da Federal lá tá preso. Então não é todo japonês também, né? A maioria dos japoneses, mas nem todos os japoneses. Né? Esse é cri-cri, né? Esse é dos bons. Aquele era genérico, né? Ele era tão pirata quanto os DVD lá que a professora comprava. Ele não era o japonês oficial, né?
frustrar em ofensa à imparcialidade e caráter concorrencial de concurso público, de chamamento, de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto, indireto ou de terceiros. Então, alguém mela um concurso público, um chamamento de licitação, né, para beneficiar uma determinada empresa de conhecidos, alguma coisa nesse sentido. Né? Mela a concorrência pública, a licitação, um concurso, um processo seletivo para ajudar outras pessoas. Isso aí também é contra os princípios da impessoalidade, não pode acontecer. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. Então, todo ano lá o governador do estado tem que ir lá na Assembleia prestar contas do estado. Todo ano o presidente da República tem que prestar contas no Congresso. Todo ano o prefeito tem que prestar contas na Câmara. Se o prefeito está de mal com a Câmara e não vai por birra, é uma coisa. Agora, se ele não vai porque ele sabe que se ele prestar as contas e mostrar as coisas, vai ver que ele fez coisa errada, tá? É outra história e aí incide aqui. Né? O mesmo caso acontece no Estado, o mesmo caso acontece em qualquer lugar. Então, a pessoa que é obrigada a prestar contas tem que prestar contas. Se ele não prestar contas para esconder alguma coisa irregular que ele fez, ele cai na improbidade administrativa. Descumprir normas relativas à celebração de contratos, enfim. Tá? O importante aqui é o 11. Nomear cônjuge, companheiro, parente em linha reta colateral, por afinidade até terceiro grau, de autoridade nomeante, enfim. Praticar nepotismo. Não pode nomear parente próximo, nem parente por afinidade. Parente de sangue, teu, nem parente por afinidade, ou seja, os parentes do companheiro ou da companheira. Isso vocês estão careca de saber. Vocês sabem que não pode, que nepotismo é proibido. O pulo do gato, tá? Tá. Tá. O pulo do, tá, porque esse artigo foi incluído em 2021. Tá? Esse artigo foi incluído em 2021. Mas o antes tu diz do quê? Porque há uma exceção. E agora também, secretárias. Não, há uma exceção. A questão é a seguinte. Todo mundo traz esse assunto porque esse assunto existe aqui na nossa Câmara aqui e dá para falar abertamente sobre ele, não é nenhum segredo. Tá? Na Câmara tem na Prefeitura também. Tá, tem na Prefeitura, é isso que eu quero dizer. Na Prefeitura. Mas a Câmara está dando problema. Mas deixa quieto que eu estou sendo gravado. Não posso falar mais que isso. É o segredo profissional, sabe? Eu não posso falar mais porque... Né? Mas tem alguma coisa também. Mas assim, ó, o que eu preciso explicar? Primeiro eu preciso explicar o seguinte, para nós terminar o assunto. O pulo do gato está lá na última linha. Compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. Também é proibido aquele negócio assim. Eu sou vereador, tenho direito a nomear um assessor. O senhor é vereador, tem direito a nomear um assessor. Eu preciso colocar um primo meu para trabalhar e o senhor precisa colocar a sua filha. Eu não posso colocar o meu primo no meu gabinete, o senhor não pode colocar sua filha no seu gabinete. O que a gente faz? A gente troca. O senhor emprega o meu irmão lá, o meu primo, e eu emprego a sua filha. Isso é nepotismo cruzado, é nomeações recíprocas. Tá? Na literatura, na coisa se chama nepotismo cruzado. Né? Aqui a lei trata como nomeações recíprocas. Isso também é proibido. O difícil é fazer a prova de que isso foi doloso, intencional para burlar a lei. Porque aí vem dizer, não, a filha dele foi minha aluna, é uma excelente aluna, é uma pessoa maravilhosa, eu gosto dela, convivo ela, conheço ela faz só 2 semanas, mas ela é uma pessoa ótima, eu tenho total confiança nela, então por isso que ela está no meu gabinete. É difícil fazer a prova do nepotismo cruzado. Tá? Mas o nepotismo cruzado também é proibido. Ele também é proibido. Eu emprego a tua filha e tu é meu companheiro de partido, lá nós dois somos políticos, somos companheiros de partido, eu emprego a tua filha no meu gabinete. Mas ninguém dos meus vai pro teu gabinete. Isso não é nepotismo cruzado, porque não tem ninguém meu lá. Eu empreguei a filha dele como um favor para ele, e isso é um problema meu. Se eu vou colocar uma pessoa que eu confio, que eu não confio, que é competente, que é incompetente, só porque é indicação do partido ou porque é um pedido de alguém, isso é problema da pessoa que está nomeando. Né? Se não vai ninguém meu para lá, não é nomeação recíproca. É só um favor que eu estou fazendo para ele e isso não é proibido.
né? Então tem que haver dos dois. Tu nomeia do meu gabinete, eu nomeio o contrário. A questão dos secretários vale também para secretários do Estado, vale também para ministros. O STF decidiu já há vários anos, tá, que como os cargos de secretário e de ministro, secretário de município, secretário do Estado e ministro federal, são cargos de extrema confiança do mandatário, se abre uma exceção para unicamente nesses cargos, tá, ser nomeado qualquer pessoa da confiança do prefeito, do governador ou do presidente, inclusive seus parentes próximos, como esposa, que acontece com certa frequência, como... Então é por isso que nós tivemos dá para dar os nomes, porque é legal, não há ilegalidade nisso, por isso que nós tivemos a Thaís como secretária na época que o Mário era prefeito, e por isso que nós temos a Berenice hoje, que é irmã do Jefferson, como Jefferson prefeito. Não há ilegalidade em nenhum desses dois atos, porque são aprovados por uma decisão judicial do STF que autoriza isso. Mas para adjunto já não pode. Entendeu? Para adjunto já não pode. Vejam, não há nenhum outro parente trabalhando lá. Só a irmã, no caso. Sim. Né? Hoje. Só no outro também. Só tinha filha. Não tinha. A esposa do Mário não trabalhava, a esposa do Jefferson... Bom, a esposa do Jefferson tem o trabalho dela, mas se não tivesse uma das enteadas, por exemplo, não pode. Entendeu? Aí não pode. É só para cargo de secretário. Né? Unicamente para cargo de secretário. Então acaba sendo só um. Acaba geralmente sendo só um, porque tem outros acertos com os outros partidos da base, que também tem que colocar outras pessoas lá. Acaba sendo só uma pessoa, quando muito. Tem umas cidades por aí que a gente sabe que os prefeitos botam tudo que é filho e irmão e não sei o que, tudo secretário. Porque, mas aí é aqueles municípios pequenos que o negócio é de família, né? A família manda no município, não é o nosso caso aqui. Né? Então é mais tranquilo nesse ponto. Por fim, o artigo 12 fala das penas, né? Fala das penas. Antes de nós falarmos das penas, eu preciso falar uma coisa para vocês, para ficar bem claro. Todos esses atos de improbidade administrativa também são crimes. A improbidade administrativa é um processo administrativo, resolvido na esfera judicial, mas na esfera civil administrativa. Além disso, se tu pegar um notebook da prefeitura, botar debaixo do braço, levar para casa e disser que é teu, entregar para um sobrinho, como é que é o nome disso? Furto. Furto, tá? Tem um nome mais chique. No serviço público se chama peculato, tá lá no artigo 312, porque a pena é maior do que o furto. A pena é maior que a pena do furto. Mas não deixa de ser um furto. Tá? Os atos de improbidade administrativa. Às vezes um ou outro dessa última aqui, do 11, pode não ser. Tá? Eu exagerei quando eu disse todos, mas praticamente todos. Né? Sobretudo aqueles que causam prejuízo, causam enriquecimento ilícito, em geral eles também são criminosos. Fraude à licitação, né? Desvio de dinheiro público, corrupção de todos os tipos. Receber uma propina é corrupção, entendeu? Pequena ou grande, é corrupção. O policial que ganha uns pila para não aplicar uma multa está se corrompendo. É crime. Então, vocês têm que entender o seguinte, os atos de improbidade, eles são punidos como improbidade e eles também podem ser punidos na esfera criminal como crimes. Então, vai ser duas punições pelo mesmo fato em duas esferas diferentes. Uma no administrativo e outra no penal. O penal não faz parte do nosso estudo, então por isso que eu não estou batendo em cima aqui, porque a gente já tem muita coisa para ver. Né? Mas também tem um milhão de leis lá, vários e vários artigos do Código Penal e outras leis extravagantes, fora do Código Penal, né, que se chama, que prevêem crimes cometidos por funcionário público, né, no exercício das suas funções. Então é importante que fique claro para vocês, porque não vai receber essa pena aqui e aí não vai para a cadeia. Me perguntaram na outra turma isso aí. Tá, mas e aí? Toma uma multa e perde o cargo e não vai para a cadeia? Não, ele vai para a cadeia pelo criminal. Ele vai pela cadeia pelo criminal, porque às vezes são milhões
Eu costumo dar uns exemplinhos mais simples aqui, os exemplos caseiros, mais de perto de casa, que fica mais fácil das pessoas entender. Mas quando tu pega esses grandes esquemas de corrupção, que desviam milhões e bilhões, eles também são improbidade administrativa e também são puníveis na esfera criminal. Tá? Então o 12 fala sobre as penalidades na lei de improbidade administrativa. O inciso 1 diz que, em caso de enriquecimento ilícito, tá? Perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Então, daquilo que foi levantado, quanto é que ele deu de prejuízo lá para a prefeitura? Ah, deu 100 mil reais. Então ele tem que devolver 100 mil reais. Tá? Perda da função pública. O emprego, o cargo, o mandato de eletivo, não importa, vai perder. Tá? Suspensão dos direitos políticos até 14 anos. Fica inelegível, não pode concorrer, não pode votar por 14 anos. Nem votar. Direito político, perde direito político, não pode nem votar. Não pode votar nem ser votado. Tá? Pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial. Então, além de devolver o dinheiro equivalente ao que ele desviou, ele tem que pagar uma multa no mesmo valor. No mesmo valor. 100 mil, 200 mil. Exatamente. Ele vai ter que devolver 100 mil do que ele furtou e tomar mais uma multa de até aquele valor. Claro, Até aquele valor. Tá? E no caso de empresa, se a empresa for a beneficiada, se a empresa que enriqueceu, a proibição também de... Porque a empresa vai tomar as multas, mas a empresa não vai concorrer a nada, não vai ter direitos políticos cassados. Então o que a empresa é punida de que jeito? Com a proibição de contratar com o poder público, de participar de licitações, também por um prazo de até 14 anos. Tá? Hã? Aí eles abrem outra empresa, falha aquela e abre outra. A gente sabe que é assim. Exato, abre com outro CNPJ. Não muda nem o lugar. Não muda nem o lugar. Tá? Na hipótese do artigo 10, prejuízo ao erário, tá? Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se ocorrer essa circunstância, às vezes não tem, né? Às vezes é para outras pessoas, tá? Perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 anos, é um pouquinho menor, não sei por que fizeram isso, né? Só para dificultar nos concursos mesmo. Pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano. Vejam, é a mesma coisa, a única diferença é que muda de 12 para 14. E caso de empresa ou de licitação, proibição de participar de licitação por um prazo não superior a 12 anos. Então, aqui são 14 e aqui são 12. O resto é igual. Tá? Por fim, na hipótese do 11, que é aquelas situações mais leves que são contra os princípios, né? Tá? Porque 14, 12, agora coloca. Tá, mas agora é diferente. É só a multa. Não perde a função pública, não perde direitos políticos. Na hipótese do 11, pagamento de multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. Tá? Ou seja, se o agente é o prefeito, ele pode receber uma multa de até 24 vezes o seu salário. E é um monte de dinheiro. Né? Tem prefeito por aí que recebe 30 mil por mês. Né? E se for uma empresa, né, proibição de contratação lá por até 4 anos. Essas penas, elas não são automaticamente aplicadas, todas elas. Tá? Isso é o que diz lá no início. Essas penas são avaliadas pelo juiz e elas são aplicadas cumulada ou isolada. Ele pode aplicar só uma ou várias, conforme ele faz o combo que ele quiser. Tá? Conforme a gravidade. Quanto mais grave, mais ele vai aplicando essas penas. Tá? E lá no finzinho, tá? Lá no finzinho, no artigo 23, nós temos um adendo aqui. 23, que fala que a prescrição é de 8 anos. O que é a prescrição? A prescrição é a perda do direito de entrar com o processo e de fazer essa ação correr. Se essa pessoa que cometeu o ato não for punida
pela justiça no prazo de 8 anos, a partir da data que ele cometeu o ato, prescreve, você perde o direito de puni-lo e não acontece nada. Então, tem um prazo limite de 8 anos para punir. A pessoa não pode ficar o resto da vida esperando uma decisão da justiça. Isso existe também no direito penal, isso existe em cobranças de dívidas, isso existe em qualquer lugar. Todo direito, tirando umas ações específicas lá, tá? Cobrança de dívida também. Geralmente 5 anos tu não pode mais cobrar. 5 anos tu não pode mais cobrar. Direito do trabalho. Tu é demitido de uma empresa. Tu tem 2 anos para entrar com ação na justiça contra aquela empresa. Se tu não entrar contra a empresa em 2 anos, tu não pode mais entrar. Tá, não, mas e depois que tu entra? Aí são 5 anos. Se eu entrei, tá, e digamos assim, eu tô com processo, aí eu ganhei, mas ele não tem como me pagar, e aí? Tá, aí tem que esperar conseguir bens, tem que correr atrás de bens da pessoa. Mas 5 anos Tá. prescreve, ou não? Aí já tem... Aí é outra coisa. É outra coisa. Aí é mais prazo para entrar mesmo com o processo. Tá, pra entrar. É mais prazo de preclusão, de decaimento de preclusão para entrar com o processo. É decadencial, no caso. É o prazo para entrar com o processo, é a perda do direito. Ali tu pode renovar o teu pedido várias vezes, conforme for necessário. Aparecer um bem, depois de um tempo tu pode conseguir. Mas tem outras nuances, depende do tipo de dívida. Tem umas dívidas que o prazo é maior, outras dívidas que é menor, outras que não prescrevem nunca, né? Então tem algumas coisas nesse sentido. Os crimes também. A maioria dos crimes tem prescrição, mas alguns crimes são imprescritíveis, como o racismo, por exemplo, né? Ele é um crime imprescritível. Tá? Então isso que nós tínhamos para falar sobre lei de improbidade. Se vocês quiserem um material mais completo que isso, assistam o vídeo que está lá no grupo. Tá? E agora são 8 horas, nós temos meia hora ainda para a gente trabalhar. Vamos começar a trabalhar com Constituição Federal, que deve estar no inicinho da apostila de vocês, eu acredito. Provavelmente seja a... eu não sei em que apostila. Tá? Então, Constituição Federal. Para quem já estudou comigo, já conhece esse discurso que eu vou fazer de cor, mas eu preciso fazê-lo. Nós vamos ver rapidamente a Constituição também. Tem material meu bem mais completo lá nos grupos, foi colocado antes mesmo das aulas começarem, tá? Que eu trabalho todo o artigo 5º, um por um, com bastante calma, né? Eu não tenho esse tempo aqui, eu peço desculpas para vocês, mas infelizmente é muito conteúdo que foi colocado para esse concurso de vocês. É até injusto exigir de nível fundamental, de professores, de pessoas que não são ligados, pessoal da saúde, que não é ligado com a parte da legislação, exigir tanta legislação. Mas a culpa é da banca. Estatuto do Idoso, Maria da Penha, Estatuto de Igualdade Racial é obrigatório por uma lei do Estado. Tem uma lei do Estado que prevê que tem que ter nos concursos. Trabalho com criança, você deveria ter só o Estatuto da Criança. Não, mas tu tem que aguentar. É que o Estatuto do Idoso serve para proteger a vozinha que vai lá reclamar. A vozinha vai lá te xingar porque tu reprovou o neto dela, então tu tem que cuidar para não dar um supapo na vozinha. Então por isso o Estatuto do Idoso. Mas eu xinguei ano passado. Tá? Olha aí, ó. Mas só xingou, né? Só xingou. Tá. Então assim, ó, a Constituição, gente, ela é a nossa lei maior. Todas as leis que existem no país têm que se submeter à Constituição. Vou dar uma notícia que vocês não vão gostar de ouvir, mas eu preciso dar. Boa parte do que nós estudamos em lei orgânica do município está desatualizado frente à Constituição. Por quê? Porque os nossos vereadores não atualizam a lei como eles deveriam. Por quê? Porque não tem nenhuma pessoa que entenda da área lá para fazer essas atualizações que são necessárias. Então, mas eles deveriam se socorrer da assessoria jurídica para fazer isso. Por quê? Por exemplo, lá na lei orgânica ainda fala em estágio probatório de 2 anos. E já faz desde 98 que é 3 anos o estágio probatório. Já mudou lá na emenda constitucional 41. Entendeu? É 3 anos, e é o que vale 3 anos. Mas nós tivemos que estudar 2. Por que eu tive que dar? Eu dei um monte de coisa errada para vocês.
O fato é esse. Lá na lei orgânica eu dei um monte de coisa errada. E eu vou continuar na revisão dando coisa errada. Porque eu quero que vocês acertem na prova. Eu quero que vocês... Hã? Tem que ser como está ali. Porque assim, ó, a gente pode até recorrer dizendo que aquilo ele não vale mais por conta... Mas e se a banca não aceita? E se a banca não aceita? Eu faço um recurso dizendo que, segundo a Constituição, esse artigo está derrogado, está revogado tacitamente, porque vai contra o que diz a Constituição, portanto ele é inconstitucional, não deveria ter sido pedido na prova. E aí a banca não aceita, diz que não, é a letra da lei e pronto, a culpa é do município que não atualizou a lei. E aí vocês perdem a questão. Então eu ensinei coisa para vocês ali que não está mais valendo. Coisas envolvendo... Se perguntar, de acordo com a lei orgânica, o prazo do estágio probatório é 2 anos. De acordo com a Constituição, o estágio probatório é 3 anos. Vocês vão ter que saber os dois. Vocês têm que saber os dois. Não, tu vai ter que ler. Cai na Constituição e faz parte, está lá no artigo 37. Tem que dizer no cabeçalho. Segundo a lei orgânica, o prazo para é tal. Segundo a Constituição, o prazo é tal. Então, não, aí se não diz, a questão é anulada. Eles não podem colocar. Tem que dizer. No cabeçalho tem que dizer a qual lei eles estão se referindo. Porque tem leis que referem 2 coisas. Né? Quais são os princípios da administração? Tem princípios da administração na Constituição e tem princípios da administração na lei orgânica. E aí um não é colidente com o outro, porque na lei orgânica tem mais princípios do que na Constituição, só isso. Então não tem nada errado, vale os dois. Eles têm que dizer qual que eles querem. Né? Então eles precisam dizer. Mas, para vocês saberem, a nossa Constituição é a nossa lei maior e todas as outras leis têm que estar de acordo com ela, senão elas não valem. Tá? Então a Constituição o que é? É como a lei orgânica. Tá? É como a lei orgânica. Só que ela diz, em nível de Brasil, como que funciona. Como que funcionam os poderes, como que funciona a tributação, como que funcionam os principais órgãos de secretarias, de ministérios, como que funciona o legislativo, o judiciário, como que são feitas leis, como que são julgadas causas, o que cada juiz, o que cada tribunal pode decidir, o que o poder executivo pode fazer. Tudo isso, como lá na lei orgânica nós vimos, aqui na Constituição também. Nós não vamos ver tudo isso, porque nem toda a Constituição é matéria para vocês, é só uma parte grande, mas uma parte dela. Então, portanto, nós vamos começar agora. O artigo 1º nos apresenta o nosso país e nos diz quem o Brasil é. A República Federativa do Brasil. Nosso país tem nome e sobrenome. Nós somos uma república, ou seja, nós não somos uma monarquia, nós não somos um império, nós somos sim uma república, né, com representantes eleitos, escolhidos pelo povo. Nós somos uma federação, ou seja, nós somos uma união de estados, uma união de diversos estados que resolveram se fundir, se fundir não, porque não viraram só, se juntar e trabalhar em comum, aceitando as regras de um ente principal da União, né? Mas cada um tem a sua dose de autonomia. Nós não somos um Estado, um país centralizado, onde tudo é decidido por um órgão só e pronto. Então, cada Estado tem a sua parcela, né, de autonomia para algumas coisas. É formada pela união indissolúvel dos estados e dos municípios. Então não tem essa de fazer votação para o Rio Grande do Sul se separar do Brasil ou qualquer coisa nesse sentido, entendeu? Para que aconteça isso, tem que haver uma guerra. E a última que teve, nós passamos 10 anos apanhando, e vocês lembram bem quando é que foi, tá? Não precisamos falar mais desse assunto. Ainda comemoram, não consigo entender por que comemoram. Eu não celebre a tradição é linda, mas não comemora uma guerra que tu perdeu. Às custas das vidas dos escravos ainda, coitado. Não faz o menor sentido, tá? Vou apanhar dos tradicionalistas agora, mas tudo bem. Mas, não, eu não tenho nada contra os tradicionalistas, contra a tradição gaúcha, ela é linda, né? Mas comemorar a guerra que perdeu é um troço meio contraintuitivo para mim, tá? E constitui-se num Estado democrático de direito.
Então, nós somos um Estado onde a democracia deve imperar. Nós não temos ditadores, nós não temos pessoas que decidam por conta. A população tem em suas mãos as rédeas do país. Ela decide, ela escolhe quem vai ser o seu representante. Quem vai ser? Bom, aí é do jogo democrático, mas nós temos que ter a opção de escolha, tá? E também é uma república, é um Estado de direitos, ou seja, nós temos leis e essas leis devem ser respeitadas. Nós temos poderes que têm que fazer com que essas leis sejam respeitadas. Nós temos tribunais, nós temos órgãos policiais que garantem que as nossas leis devem ser respeitadas. Tá? E tem como fundamentos 5 bases, 5 coisas que são o fundamento, ou seja, é a base sobre a qual o Brasil está fundamentado, está fundado, tá? Que é a soberania, é o primeiro deles. Nós somos um país soberano, não temos outro país que mande em nós, não somos colônia de ninguém, não recebemos ordens de outro país. Vivemos num mundo globalizado, onde precisamos fazer acordos internacionais, onde precisamos fazer negociações internacionais, mas nós podemos fazê-las nos nossos termos. Tá? Gurias, por favor. Tá? Cidadania. Nós temos aqui inúmeros direitos e em várias outras leis, no Estatuto do Idoso, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Maria da Penha, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, no Estatuto de Igualdade Racial, nós temos inúmeras leis que prevêem direitos aos cidadãos. E esses cidadãos têm a obrigação, o Estado tem a obrigação de garantir esses direitos e os cidadãos têm a garantia de gozar desses direitos. Dignidade da pessoa humana. As atitudes do Brasil como país devem ser voltadas para garantir a dignidade das pessoas que aqui estão, temporariamente ou de forma definitiva. Tá? Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Isso é muito semelhante àquilo que eu expliquei da harmonia do capital e do trabalho lá na lei orgânica. O Estado tem que trabalhar tanto para as pessoas que são a força de trabalho, né? Nós, os pobres aqui que trabalhamos, né? E aqueles donos dos meios de produção. Né? E também tem que atender aos trabalhadores, aos empregados públicos, aos servidores públicos e aos empreendedores, as pessoas da iniciativa privada também têm que ser protegidos. Tá? E por fim, o pluralismo político. Tá? Nós não somos um país como a China, como a Coreia, que tem um único partido. Na China tem o Partido Comunista, lá na Coreia tem o Partido Integralista, lá não sei o que é. Nem sei o nome do partido lá na Coreia do Norte, lá do Kim Jong-un. Né? Então, só tem um partido lá e pronto, não pode ter outro. Nos Estados Unidos só tem 2. Ou tu é democrata ou tu é republicano. Ou tu é direita ou tu é mais direita ainda. Porque essa história de esquerda nos Estados Unidos não existe, né? Isso é um conto de fadas que eles inventam lá. Ah, o fulano é democrata, portanto ele é de esquerda. Não, ele é um pouquinho menos direita que os outros. É só isso, todo mundo é direita. Lá praticamente todo mundo é direita, não há partidos de esquerda lá. Não. Então, eles têm outros partidos, por incrível que pareça, eles têm outros partidinhos minúsculos lá, mas eles não têm representatividade praticamente nenhuma. E aqui nós temos diferente. Os partidos são tratados de forma igual e podem ser criados, têm direito recebem valores, recebem verbas conforme o número de deputados que tiverem, há regras específicas, um partido não é mais beneficiado que o outro. Claro que o partido de quem está no poder vai ter alguma vantagem, mas se ele tivesse perdido a eleição, ele não teria. Então, é consequência do jogo democrático. O artigo 2º diz que são poderes da União, e isso é impossível vocês não saberem a essa altura do campeonato. Nós temos 3 poderes, diferentes do município, que nós só temos 2. No Brasil, nós temos 3 poderes. Então, são poderes da União. E aqui nós poderíamos fazer uma emenda constitucional e colocar independentes e deveriam ser harmônicos entre si, né? Porque não são há muito tempo, tá? Mas são poderes da União. Independentes, cada um com a sua função, cada um com a sua administração, e um não se mete no outro. E eles deveriam ser harmônicos
no sentido de que eles deveriam trabalhar cada um fazendo o seu, para que o Brasil avançasse como um todo. Se cada um fizer a sua parte direitinho, a coisa anda, né? Deveria ser assim, todos os poderes trabalhando juntos em favor do país, dessa forma independente, mas juntos em prol de um bem comum. Tá? E nós temos 3 poderes da União. Nós temos o poder executivo, que é aquele que tem a maior parte das pessoas, tem a maior parte do dinheiro, tem as máquinas, tem a polícia, é o que executa, é o que faz as obras, é o que faz as coisas. Tá? Nós temos o poder legislativo, que é aquele que cria as leis e fiscaliza os demais. E nós temos o poder judiciário, que é aquele que interpreta as leis criadas pelo legislativo e determina a sua aplicação. Tá? Todos os poderes têm um pouquinho dos outros. O poder judiciário também tem partes do executivo, porque ele também tem uma administração, ele também faz obras, ele também adquire veículos. O legislativo também faz a mesma coisa. O legislativo também julga suas coisas internas, às vezes tem uma CPI, por exemplo, é um julgamento. Então, eles têm, mas cada um tem a sua principal função, que é julgar, legislar / fiscalizar e executar, fazer a parte de botar a mão na massa do executivo. Tá? Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Isso aqui é a nossa linha de chegada. Se nós pudéssemos colocar lá no final da estrada uma linha de chegada para o Brasil, é onde o Brasil quer chegar quando terminar o Brasil. Vamos dizer assim, ó, deu, tá tudo pronto, nós não precisamos fazer mais nada, sabe? Nós teríamos isso aqui, esses objetivos alcançados. Essa aqui é a nossa meta de chegada. Tá? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Tem que mudar a mentalidade de algumas pessoas. Tá? Garantir o desenvolvimento nacional. O Brasil tem que se desenvolver como um todo. Nós temos o Sul bem desenvolvido, nós temos o Sudeste ainda mais desenvolvido e nós temos o Norte lá que as pessoas ainda andam de chinelo e de tanga. Então, que não chega nada lá, não tem infraestrutura. Tem uma estrada que chega no Acre. Quando dá enchente, eles ficam isolados, só chega de avião, de helicóptero. Tem uma rodovia que chega no Acre. Entendeu? Parece mentira um negócio desses. Né? Deu um problema lá, não sei se deu um desabamento, deu um negócio que bloqueou lá, e eles ficaram não sei quanto tempo lá sem acesso por terra ao Amazonas. Então, vejam, esse tipo de coisa. Dá para chamar isso de desenvolvimento? Não dá. Não dá para chamar. Então, desenvolvimento nacional é no sentido de que todo o país se desenvolva. Não que todo o país seja industrializado. Entendeu? O Mato Grosso vai lidar com o campo. Nós aqui, a nossa metade sul, quase metade aqui do Rio Grande do Sul, vai lidar com o campo, vai lidar com colheita, entendeu? Mas se desenvolver do seu jeito. Entendeu? Se desenvolver do seu jeito. Não se fala em desenvolvimento no sentido de que tudo tem que virar asfalto, mas sim de que cada um vai ter, as pessoas vão ter qualidade de vida, as pessoas vão ter, quem quer empreender tenha condições, que o dinheiro chegue lá para eles também, eles possam viver com dignidade. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e as desigualdades regionais. Erradicar a pobreza e a marginalização. Acabar de vez, não tem mais ninguém pobre e não tem mais nenhum bandido. Tá? Isso aí é impossível. Tá? A pobreza, uma utopia gigantesca até poderia resolver. A marginalidade é um problema sério porque ela não passa só pela falta. Boa parte da marginalização vem da falta de condição, mas tem muito caráter envolvido. Entendeu? E aí não tem como tu mudar o caráter das pessoas. Então, a pessoa tem que querer mudar. Os outros não mudam. Né? Nós não mudamos ninguém. O fato é esse. A gente ajuda quem quer mudar, mas não passa disso. A mudança tem que vir de dentro. Então, não vai haver nunca isso, porque, infelizmente, nós temos muita coisa envolvida. Pessoas com condições cometem crimes. A gente vê aí, todos os dias.
Nós vemos aí todos os dias pessoas ricas, pessoas com dinheiro, gestores públicos, políticos, pessoas com condição que se aposentassem hoje podiam viver o resto da vida com o dinheiro que tem no banco, né? E ainda assim eles seguem aprontando, eles seguem fazendo coisas erradas. Por quê? Porque aquilo está na índole deles. Entendeu? Aquilo ali está na índole deles ser daquele jeito. Então não vai mudar, né? Mas deveria ser isso aí. Erradicar a pobreza, erradicar a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e as desigualdades regionais. Não que todo mundo vá ficar rico, mas diminuir um pouco a distância entre os miseráveis e os muito ricos, né? Isso é diminuir as desigualdades. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade ou qualquer outra forma de discriminação. Vejam, isso lá em 1988 já se pensava nisso. Essa Constituição é de 88. Então vejam quantos anos ela tem e naquela época já se pensava no combate ao preconceito. Nós estamos colhendo hoje, tá, essas sementes que foram plantadas lá. Porque hoje nós temos uma sociedade um pouquinho mais tolerante. Pouquinho. Tá melhorando. Não dá para dizer que não tá. Tá melhorando. Devagar, não no ritmo que a gente gostaria, mas tá um pouco melhor. Tá um pouco melhor. Né? Eu sou que nem o Ariano Suassuna, né? Eu sou um realista esperançoso. Eu não tenho a inocência de ser um positivista, mas também não sou um cara negativo, né? Então eu sou um realista esperançoso. A gente vê a realidade, mas tem esperança que vai melhorando, né? Que a gente vai conseguindo, fazendo esse trabalho de formiguinha, né? Cada um dentro da sua área. Depois o artigo 4º fala de como o país se relaciona com outros países. Nas suas relações internacionais, nos seus acordos comerciais, acordos internacionais, contratos, enfim, como que o Brasil se relaciona com os demais países. Tá? Então, os seguintes princípios. Independência nacional. O Brasil sempre vai trabalhar pela sua independência. Nunca vai se colocar na condição de subordinado de ninguém. Isso reforça lá do artigo 1º a nosso conceito de soberania. Né? A prevalência dos direitos humanos, o Brasil sempre vai assinar tratados e acordos que venham a prevalecer os direitos humanos, que venham a garantir direitos humanos. Tá? A autodeterminação dos povos, o Brasil, na medida do possível, não vai enfiar as suas vontades goela abaixo, aí, que nem outros países fazem, de outros países, vai deixar que os países se autodeterminem. Né? Igualdade entre os estados, todo mundo que entrar em acordo com o Brasil, todas as conferências que o Brasil participar, vai tratar todos com igualdade, não importa se é um país rico ou se é um país pobre. A defesa da paz, a solução pacífica dos conflitos, então não tem nada que está se metendo lá na guerra da Ucrânia, lá dando pitaco lá, eles que resolvam os pepinos deles lá. Né? Repúdio ao terrorismo, repúdio ao racismo, são duas coisas que foram colocadas lá em 88 na Constituição, né, e que tem leis bem severas que tratam desse assunto e de vez em quando elas são revisitadas e se tornadas mais severas ainda, mais graves ainda. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. O Brasil não é uma república que recebe criminosos, mas nós temos o poder, nós temos somos os anfitriões, vamos dizer assim, de perseguidos de regimes políticos que falem contra o seu regime e que são perseguidos por isso, um regime autoritário, um regime ditatorial, um regime de corrupção extrema, e que alguém faça um trabalho de divulgação, de combate às crises de direitos humanos lá. Então nós vamos receber refugiados da Síria, do Haiti, de lugares onde tem guerras, onde tem problemas envolvendo o grupo político que está no poder e que persegue as outras pessoas só porque elas pensam diferente, nós vamos receber. Haiti não foi o caso, porque Haiti foi um desastre, né? Não é asilo político. Mas da Síria, por exemplo, é o caso. Aquelas pessoas ali são perseguidas por conta da sua religião, por conta que não concordam com o que o governo que está lá, que tomou o poder. Né? Então tem vindo pessoas para cá. Né? Mas não é um abrigo de criminosos.
Nós não vamos receber criminosos internacionais aqui. Essas pessoas têm que ser extraditadas, têm que ser deportadas, devolvidas para seu país de origem. Às vezes dá uns furos aí, uns ficam mais tempo do que deveriam, mas chega uma hora que eles vão lá, que nem o Batiste aquele. Que nem o Batiste aquele, que ficou muito mais tempo do que deveria aqui. Tem, mas também mas não é exatamente político, né? Da Venezuela eles vêm mais pela necessidade, né? Pela fome, não é tanto por uma questão política, é mais para tentar uma qualidade de vida, assim como os nossos daqui vão para os Estados Unidos. Ah, não, tem, sempre tem. Onde tem a lei tem a trampa, né? Sempre tem essas malandragens, né? Sempre tem as malandragens, né? São 8h23. Nós estamos encerrando, então, tá? Para que vocês lembrem rapidinho, artigo 1º, tá? Artigo 1º. O Brasil é uma sociedade, tá? É uma sociedade de valores plurais. Nós somos. Nós somos uma sociedade de valores plurais, não somos? Como país. Nós temos e recebemos pessoas de todos os credos, de todas as cores, de todas as orientações sexuais, e a maioria das pessoas não tem um grande preconceito com isso. Então nós somos, de fato, uma sociedade, né, de valores plurais. Então nós temos a nossa soberania, nós temos a nossa cidadania, nós temos a dignidade da pessoa humana, nós temos os valores sociais e nós temos o nosso pluralismo político. Tá bem? Depois lá, vocês estão estudando para o concurso, não estão? Sim. Se vocês estudarem com garra, vocês erram pouco. Tá? Essa aqui de cima fui eu que fiz, essa aqui de baixo eu peguei dos outros. Tá? Então nós vamos construir, nós vamos garantir, tá? Nós vamos erradicar e nós vamos promover. Tá? É o artigo 3º. Né? Garantir a sociedade livre e justa, construir a sociedade livre e justa, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, erradicar a marginalidade e promover o bem de todos. E depois no artigo 4º, esse é um saco. Esse é um saco. Eu não gosto disso aqui, mas me pediram para que eu desse. Eu prefiro explicar, mas eu confesso para vocês que eu não gosto desses mnemônicos. Eu não gosto de mnemônicos. Conde preso não reina. Coopera igual. Conde preso não reina, mas coopera igual. Então ali nós temos a nossa independência funcional, nós temos a nossa prevalência dos direitos humanos. Né? Quer? Deixa eu ver se eu lembro aqui, porque eu fiz e acabo não lembrando. Eu não gosto dessas coisas, mas me pediram que eu fizesse. Tá. É a concessão do asilo, é a defesa da paz, é a prevalência dos direitos humanos. Não está na ordem, né? Ele não tá na ordem, tá? Ele não está na ordem. A cooperação entre os povos, a igualdade entre os estados, a não intervenção, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, né? A independência e o asilo político. Né? A solução pacífica dos conflitos, é isso. Tá? Eu não sou muito fã desses mnemônicos aqui, mas me pediram na turma do Corujão e aí eu trouxe. Não, é que eu fiquei pensando,
Então, esse é fora de ordem. Esse é fora de ordem. Tá? Esse aqui você coloca essa frase aqui no Google, ali aparece 200 imagens explicando cada um deles como é que é. Esse aqui, geralmente, eles vão colocar um que é à toa, né? Sim, sim. Geralmente eles vão colocar 4 desses aqui e um que... Defesa da guerra. eles vão colocar um bem absurdo. Tá? Eles vão colocar 4 desses aqui e um bem absurdo. Que é para dizer qual é que tá errado. Para dizer que tá errado. Alguma coisa nesse sentido. Tá? E na próxima aula vamos falar do artigo 5º dos direitos e deveres da Constituição Federal e vamos falar um pouquinho do nosso... Desigualdade dos estados. algo nesse sentido, tá?